Tunis, Tunísia, 16 de abril de 1988, 02:47 da madrugada. Khalil al-Wazir, codinome Abu Jihad, está sentado em seu escritório no segundo andar de sua vila em Sidi Bou Said, subúrbio costeiro a 20 quilômetros de Tunis. Através da janela, pode ver o Mediterrâneo brilhando sob a lua cheia. Está revisando planos para a próxima onda de ataques na Cisjordânia. A primeira intifada está em seu auge. Pedras contra tanques, crianças palestinas enfrentando soldados israelenses. E Abu Jihad é o maestro dessa sinfonia de violência. Comandante militar da OLP, braço direito de Yasser Arafat, o homem que Israel considera responsável por mais de 125 mortes de civis israelenses ao longo de 25 anos. Ele acredita estar seguro. A vila tem sistema de segurança de última geração. 8 guardas armados patrulham o perímetro. Câmeras monitoram cada ângulo. Tunis fica a 2.400 quilômetros de Israel. Longe demais para ataque convencional. Impossível de alcançar. O que Abu Jihad não sabe é que no quarto ao lado, sua esposa Intisar dorme ao lado de um dos guardas de segurança mais confiáveis da casa. Um homem chamado Mahmoud, que trabalha para a família há 3 anos, que janta com eles, que brinca com os filhos de Abu Jihad, que conhece cada detalhe da rotina da família, cada padrão de segurança, cada vulnerabilidade. Mahmoud não existe, nunca existiu. É a identidade construída pelo Mossad durante 5 anos de planejamento meticuloso. O homem que dorme no quarto de hóspedes é agente israelense que infiltrou o círculo mais íntimo da liderança palestina. E neste momento, ele acabou de desativar o sistema de alarme da vila. Abriu a porta dos fundos. E 26 comandos da unidade Sayeret Matkal estão entrando silenciosamente. Abu Jihad tem menos de 4 minutos de vida. Esta é a história de como o Mossad criou um fantasma que andou entre os inimigos mais mortais de Israel por anos. E como esse fantasma entregou Abu Jihad para a morte. Khalil al-Wazir nasceu em 1935 em Ramleh, cidade palestina perto de Jaffa. Família modesta. Pai era comerciante de tecidos, mãe costureira. Infância relativamente tranquila até 1948. A Nakba, a catástrofe. Guerra que criou Israel e destruiu a Palestina que existia. A família al-Wazir foi expulsa, perdeu tudo: casa, negócio, vida que conheciam. Refugiaram-se em Gaza, campo de refugiados Khan Yunis, barracas de lona, filas para comida, humilhação que marcaria Khalil para sempre. Aos 13 anos, jurou que dedicaria sua vida a recuperar o que foi perdido. Não através de negociação, através de resistência armada. Aos 19, conheceu o jovem estudante em Cairo, Yasser Arafat. Ambos estudavam engenharia. Ambos eram obcecados pela causa palestina. Ambos acreditavam que apenas violência organizada traria resultados. Em 1959, fundaram o Fatah, organização dedicada à luta armada contra Israel. Arafat seria o rosto público. Al-Wazir seria o braço operacional, o planejador, o executor. O homem que transformava a retórica revolucionária em ataques concretos. Durante 25 anos, Abu Jihad construiu infraestrutura militar palestina a partir do zero. Estabeleceu campos de treinamento na Argélia, Síria, Líbano. Criou redes de contrabando de armas. Recrutou milhares de combatentes. Planejou centenas de operações. Algumas eram ataques militares legítimos contra alvos israelenses. Outras eram massacres de civis. Em março de 1978, operação planejada por Abu Jihad resultou no massacre da estrada costeira. 11 militantes do Fatah desembarcaram de botes infláveis na costa israelense. Sequestraram um ônibus cheio de famílias voltando de passeio. Mataram 38 civis, 13 crianças. Atiraram em bebês a queima-roupa. Quando a polícia israelense finalmente parou o ônibus, os terroristas explodiram granadas dentro do veículo. Abu Jihad chamou a operação de sucesso heróico. Israel o marcou para eliminação naquele mesmo dia, mas matá-lo seria quase impossível. Após o massacre, Abu Jihad tornou-se alvo prioritário. Mas ele não era idiota. Entendia que Israel o caçava.
Tomou precauções extremas, mudava de residência constantemente. Beirute, Damasco, Bagdá, Amã. Nunca ficava mais que 6 meses no mesmo lugar. Viajava com documentos diplomáticos sírios que o protegiam de detenção. Sua equipe de segurança incluía 12 veteranos treinados por instrutores soviéticos e cubanos, homens paranoicos que verificavam cada sala, cada carro, cada pessoa que se aproximava. Usava sósias regularmente. 3 homens que se pareciam vagamente com ele. Vestiam roupas idênticas. Viajavam em comboios separados. Confundiam vigilância. E funcionava. Durante anos, o Mossad tentou localizá-lo. Gastou milhões em vigilância. Infiltrou agentes em Beirute, Damasco, Tunis. Mas Abu Jihad sempre escapava. Sempre um passo à frente. O Mossad precisava de algo diferente. Algo que Abu Jihad nunca esperasse. Precisavam de alguém dentro. Alguém tão próximo que Abu Jihad confiasse completamente. Alguém invisível. Um fantasma. A operação recebeu o codinome Onda de Primavera. A autorização veio diretamente do primeiro-ministro Yitzhak Shamir, em 1983. Orçamento ilimitado. Sem restrições operacionais. Objetivo era infiltrar o círculo íntimo de Abu Jihad. Não apenas vigilância externa. Infiltração real. Alguém vivendo na mesma casa, comendo na mesma mesa, ganhando confiança absoluta. A Kaisareia, Divisão de Operações Especiais do Mossad, assumiu o comando. Passou 6 meses apenas selecionando o agente certo. Os requisitos eram insanos. Fluência perfeita em árabe palestino. Não apenas árabe clássico. Dialeto específico de Gaza, com sotaque correto, gírias corretas, expressões idiomáticas que apenas alguém criado em Gaza usaria, conhecimento profundo de cultura palestina, religião, costumes, história familiar típica de refugiados, política interna do Fatah, facções, rivalidades, quem odeia quem, aparência que passasse como palestino, não obviamente israelense, não obviamente europeu, aparência neutra que se misturasse, e, acima de tudo, estabilidade psicológica extrema, capacidade de viver mentira por anos, sem cometer deslizes, sem quebrar sob pressão, sem desenvolver síndrome de Estocolmo e mudar de lado. De um pool de 300 agentes do Mossad, apenas 23 atendiam requisitos básicos. Desses, apenas 4 passaram em avaliações psicológicas rigorosas, e apenas um foi selecionado. Seu nome real permanece classificado até hoje. Chamavam-no de Operativo Zain. 7ª letra do alfabeto hebraico. Tinha 31 anos. Nascido em Haifa de mãe israelense e pai judeu iraquiano. Cresceu falando árabe em casa. Hebraico na escola. Serviu em unidade de inteligência militar especializada em infiltração. Tinha histórico operacional impressionante. 3 anos vivendo como árabe em Beirute durante os anos 70, nunca detectado, nunca suspeito. Retornou a Israel apenas quando sua cobertura expirou naturalmente. Perfil psicológico mostrava características raras. Capacidade de compartimentalização extrema. Podia separar identidade real de identidade falsa sem conflito interno. Empatia controlada. Podia desenvolver relacionamentos genuínos com alvos sem comprometer missão. E algo que psicólogos chamam de flexibilidade de self. Capacidade de ser pessoa diferente em contextos diferentes, sem perder senso de quem realmente era. O treinamento começou em janeiro de 1984. Levaria 16 meses. Zain foi enviado para a instalação secreta no deserto do Negev. Complexo isolado, sem contato com o mundo exterior. Durante 16 meses, viveria como Mahmoud Hassan al-Tamimi, refugiado palestino de Khan Yunis, 28 anos, família morta durante a invasão israelense do Líbano em 1982. Sem parentes vivos, sozinho no mundo. História triste, mas verificável. E mais importante, história que explicava por que ele não tinha conexões familiares que pudessem ser verificadas. A lenda, a história de cobertura, foi construída com detalhes obsessivos. Mahmoud nasceu em 1956 em Khan Yunis, família de 7 pessoas.
pai pescador, mãe dona de casa, 3 irmãos, 2 irmãs. Frequentou escola primária UNRBUIA, escola real que existia. Registros foram falsificados para incluir nome de Mahmoud. Se alguém verificasse, encontraria documentação. Aos 16, juntou-se à juventude do Fatah. Registros também falsificados. Nome aparecendo em listas de membros de 1972. Aos 18, foi para Beirute. Treinou em campo do Fatah, em Ain al-Hilweh. Instrutores reais. Alguns ainda vivos. Se alguém perguntasse, diriam que lembravam vagamente de Mahmoud, porque Mossad já havia plantado memórias, através de agentes que frequentavam aquele campo, que mencionavam casualmente um tal Mahmoud, criando história que parecia existir há anos. Em 1982, durante a invasão israelense, família de Mahmoud foi morta em bombardeio em Sabra e Shatila. Massacre real. Milhares mortos. Registros caóticos. Impossível verificar quem morreu exatamente. História perfeita. Mahmoud ficou sozinho, traumatizado, sem família, sem conexões profundas. Apenas homem solitário tentando sobreviver. Moveu-se para Tunis quando a liderança da OLP foi expulsa do Líbano. Trabalhou em empregos pequenos, segurança. Motorista, fiel ao Fatah, mas não importante, não visível. Apenas mais um refugiado entre milhares. Zain passou 16 meses memorizando cada detalhe dessa vida falsa. Nomes de professores da escola primária, nomes de ruas em Khan Yunis, layout do campo de refugiados, localização de mesquitas, mercados, clínicas. Ele precisava conhecer Gaza melhor que qualquer Gazan real, porque um deslize, uma única inconsistência, e estaria morto. Estudou história do Fatah, não versão oficial, versão interna. Fofocas, escândalos, rivalidades, quem traiu quem dormiu com a esposa de quem. Informações que apenas insiders conheciam. E Mossad tinha essas informações através de anos de vigilância e interrogatórios de prisioneiros. Treinou com armas palestinas, AK-47, RPG, explosivos improvisados. Precisava saber não apenas como usá-los, mas como palestinos os usavam. Técnicas específicas, jargão específico, até erros específicos que combatentes palestinos cometiam. Praticou religião. Mahmoud seria muçulmano praticante, não fanático, mas devoto. Zain memorizou o Corão. Aprendeu orações, 5 vezes ao dia. Ritmo, pronúncia, movimentos físicos. Testado por imã que Mossad mantinha em folha de pagamento. O imã confirmou. Zain orava como muçulmano que cresceu fazendo isso. Não como convertido, não como impostor, como crente real. E passou meses apenas vivendo como Mahmoud. Na instalação do Negev, seção inteira foi construída para replicar vida palestina em Tunis. Apartamento decorado em estilo árabe, comida árabe, televisão árabe, jornais árabes. Zain falava apenas árabe, pensava em árabe, sonhava em árabe. Quando psicólogos o testaram no 10º mês, descobriram algo fascinante. Quando acordado subitamente de sono profundo e questionado em hebraico, Zain levava 3-4 segundos para responder. Cérebro estava processando em árabe primeiro. Mahmoud estava se tornando mais real que a identidade original. Exatamente o que queriam, mas também perigoso. Porque se Mahmoud se tornasse muito real, Zain poderia esquecer quem realmente era. Em maio de 1985, Zain estava pronto, ou tão pronto quanto possível para a missão impossível. Foi infiltrado em Tunis, através de Roma, viajando com passaporte palestino falso, documentos sírios autênticos, mas com informações falsas. Chegou em Tunis como Mahmoud Hassan al-Tamimi, refugiado procurando trabalho. Primeiro mês foi crítico. Estabelecer presença, sem levantar suspeitas. Alugou apartamento pequeno em bairro palestino. Frequentou mesquita local. Fez amizades cautelosas. Trabalhou em café. Salário mínimo. Vida simples, perfil baixo. E esperou. Deixou que a comunidade palestina o descobrisse naturalmente. Não forçou conexões. Apenas existiu.
Durante 6 meses, Mahmud foi apenas mais um refugiado, mas estava sendo observado, não por inimigos, por outros palestinos, verificando se era confiável, se era quem dizia ser. Mahmud passou em todos os testes. História se manteve consistente, comportamento era apropriado, não fazia perguntas demais, não parecia curioso sobre coisas erradas, apenas homem quieto, trabalhador, fiel à causa. Em dezembro de 1985, oportunidade surgiu. Primo distante de Abu Jihad, homem chamado Samir. Precisava de motorista. Trabalho simples, dirigir para reuniões, carregar compras, nada importante. Mas era a entrada. Mahmud aplicou. Samir o entrevistou. Fez perguntas sobre Gaza, sobre campo de refugiados, sobre família. Mahmud respondeu perfeitamente, cada detalhe alinhado, cada história consistente. Samir verificou referências, falou com pessoas na mesquita. Todos disseram que Mahmud era bom homem, trabalhador, devoto, sem problemas. Samir o contratou. Mahmud começou como motorista em janeiro de 1986. Trabalho era mundano, mas colocava Mahmud em órbita da família Al-Wazir. Ocasionalmente dirigia Samir para a vila de Abu Jihad. Esperava no carro, observando, memorizando, layout da propriedade. Padrões de segurança, rotações de guardas, veículos, rotinas, tudo reportado ao Mossad através de método engenhoso. Mahmud frequentava a biblioteca pública uma vez por semana. Lia jornais árabes, comportamento normal para palestino educado. Mas em livro específico, sempre o mesmo. História do povo palestino por Walid Khalidi. Deixava mensagens em código, lápis marcando letras específicas, números de página. Parecia rabisco acidental, era relatório de inteligência. Agente do Mossad disfarçado de estudante universitário verificava o livro 2 dias depois. Copiava mensagens, retornava livro, sistema simples, impossível de detectar. E funcionou por anos sem falha. Após 8 meses como motorista, Mahmud foi promovido. Samir confiava nele completamente. Recomendou para a posição melhor. Segurança na vila de Abu Jihad. Não segurança armada. Não guarda-costas. Segurança doméstica. Verificar visitantes. Monitorar câmeras. Trabalho interno. Menos importante militarmente, mas infinitamente mais valioso para a inteligência, porque colocava Mahmud dentro da casa, vivendo com a família, vendo tudo. Abu Jihad entrevistou Mahmud pessoalmente antes de contratá-lo. Conversaram por 2 horas. Abu Jihad fez perguntas sobre Gaza, sobre Sabra e Shatila, sobre perda da família de Mahmud. Mahmud contou história com emoção genuína, porque Zayn havia sido treinado para sentir emoções de Mahmud, para viver a tragédia que ele inventou. Lágrimas nos olhos quando falava de irmã morta. Raiva contida quando falava de soldados israelenses. Abu Jihad viu o homem quebrado pela guerra. Homem que perdeu tudo. Homem que merecia chance. Mais importante, viu o homem que o odiaria Israel tanto quanto ele. Mahmud foi contratado em setembro de 1986. Os primeiros meses dentro da vila foram cautelosos. Mahmud manteve perfil baixíssimo, fazia seu trabalho, não fazia perguntas, não demonstrava curiosidade excessiva, apenas existia, confiável, presente, invisível, mas observando tudo. A vila tinha 12 cômodos, 2 andares, sistema de segurança conectado à central da inteligência palestina. 8 guardas em turnos de 6 horas, 2 no portão, 2 patrulhando o perímetro, 2 na casa, 2 descansando, rotação precisa. Abu Jihad mantinha escritório no 2º andar, porta sempre trancada. Apenas ele tinha chave, e esposa Intisar. Reuniões aconteciam ali, comandantes do Fatah, planejadores de operações. Discussões sobre ataques futuros. Mahmud não tinha acesso, mas ouvia fragmentos, vozes através de portas, nomes mencionados. Às vezes, quando limpava corredor, ouvia discussões sobre alvos em Israel, sobre células operacionais na Cisjordânia, sobre embarques de armas. Cada fragmento era memorizado, reportado através do sistema de biblioteca. Ao longo de meses,
Mahmud tornou-se parte da família, não literalmente, mas presença constante, confiável. Abu Jihad o cumprimentava pela manhã. Perguntava sobre sua saúde. Intisar o tratava com respeito. Pedia sua opinião sobre assuntos domésticos. As crianças, Abu Jihad tinha 5 filhos, brincavam com ele. O chamavam de Mahmud, tio Mahmud. Ele se tornou invisível através de familiaridade. Sempre presente. Nunca questionado. Exatamente o que o Mossad planejara. E então começou a empurrar, muito cautelosamente. Ofereceu-se para trabalhar turnos extras. Ficava até tarde quando havia reuniões importantes. Ajudava a servir chá. A limpar depois, sempre prestativo, nunca intrusivo. Abu Jihad apreciava a dedicação. Começou a confiar mais, a deixar Mahmud fazer coisas que outros não faziam. Verificar sistema de alarme, trancar portas à noite, pequenas responsabilidades que lhe davam acesso maior. Em março de 1987, Mahmud fez movimento crítico. Abu Jihad estava viajando. Damasco. Reunião com líderes sírios. Estaria fora por uma semana. Intisar ficaria sozinha com crianças e guardas. Na terceira noite, sistema de alarme teve mau funcionamento. Falso alarme. Disparou a 0200. Acordou toda a casa. Guardas entraram em pânico. Procuraram intruso que não existia. Intisar estava assustada. Crianças chorando. Caos. Mahmud acalmou a situação. Verificou o sistema. Descobriu o problema. Fio solto. Consertou. Tudo voltou ao normal. Intisar agradeceu profusamente. Disse que Mahmud salvara a noite. Que era bênção para a família. O que ela não sabia era que Mahmud havia causado o mau funcionamento. Propositalmente. Fio não estava solto. Mahmud o desconectou. Criou o problema. Resolveu o problema. Tornou-se herói. E ganhou confiança absoluta de Intisar. Quando Abu Jihad retornou, ela contou sobre incidente. Sobre como Mahmud foi maravilhoso. Abu Jihad agradeceu pessoalmente. Deu bônus. Pequeno aumento de salário. E o mais importante, deu a Mahmud chave reserva da vila. Para emergências. Caso o sistema de alarme falhasse novamente, Mahmud tinha acesso total agora. Durante 1987, inteligência que Mahmud fornecia era ouro puro. Detalhes sobre operações planejadas, nomes de agentes na Cisjordânia, rotas de contrabando de armas, cronogramas de ataques. Mossad usava informações seletivamente. Não podia agir em tudo. Seria óbvio que havia vazamento. Mas prevenia os ataques mais mortais. Salvava vidas israelenses. E ninguém suspeitava. Porque Mahmud não tinha acesso a informações classificadas oficialmente. Apenas ouvia coisas, via coisas, fragmentos que sozinhos pareciam irrelevantes, mas combinados, pintavam quadro completo. Em dezembro de 1987, primeira intifada explodiu. Levante palestino na Cisjordânia e Gaza. Pedras contra soldados, greves, protestos. Abu Jihad coordenava de Tunis. Era momento de glória dele. Revolução popular que ele alimentava com dinheiro, armas, instruções. Israel decidiu que ele precisava morrer. Imediatamente. A operação foi autorizada em janeiro de 1988 pelo primeiro-ministro Yitzhak Shamir e ministro da Defesa Yitzhak Rabin. Codinome Operação Pássaro de Lei. Alvo: Abu Jihad. Método: infiltração direta. Assassinato em sua própria casa. Risco: extremo. Tunis ficava a 2.400 quilômetros de Israel. Equipe de comandos precisaria viajar por mar e ar, infiltrar capital de país soberano, invadir vila fortemente protegida, matar alvo e exfiltrar sem ser capturados. Probabilidade de sucesso segundo planejadores militares: 40%. Probabilidade de baixas: 60%. Mas Mahmud mudou o cálculo. Porque Mahmud estava dentro. Mahmud tinha chave. Mahmud podia desativar alarmes, abrir portas, guiar comandos diretamente ao quarto de Abu Jihad. Probabilidade de sucesso com Mahmud: 85%. Operação foi verde. O planejamento levou 3 meses.
Cada detalhe foi verificado 13 vezes. Comandos viriam da Sayeret Matkal, unidade de elite, 26 operadores. Viajariam em 3 submarinos até costa tunisiana. Desembarcariam em botes Zodiac. Veículos os esperariam, fornecidos por agentes locais do Mossad. Mahmoud recebeu instruções através de método de comunicação novo, mais direto, mais arriscado. Agente disfarçado de turista italiano aproximou-se dele em mercado. Esbarrou nele acidentalmente. Pediu desculpas em inglês quebrado. Deixou cair jornal. Mahmoud pegou, dentro do jornal, mensagem em tinta invisível. Visível apenas sob luz UV. Instruções. Na noite de 16 de abril. Desative alarme da porta dos fundos às 02h30. Deixe porta destrancada. Saia da vila por qualquer pretexto. Não esteja presente durante operação. Mahmoud entendeu. Era à noite. 16 de abril de 1988. Dia começou normal. Mahmoud trabalhou seu turno. Serviu jantar para a família Al-Wazir. Abu Jihad estava em bom humor. Intifada ia bem. Israelenses estavam perdendo o controle de territórios. Ele brindou ao futuro. A Palestina livre. Mahmoud brindou junto, sorrindo externamente. Calculando internamente. Às 22h00, maioria dos guardas estava em posições externas. Mahmoud verificou o sistema de alarme. Tudo funcionando, por enquanto. Às 23h00, Abu Jihad subiu para escritório. Trabalho de noite. Sempre trabalhava até 3 ou 4 da manhã. Intisar foi dormir. Crianças já estavam dormindo há horas. Vila ficou quieta. Apenas sons de guardas patrulhando lá fora. TV ligada baixinho na sala de segurança. Mahmoud esperou. Às 02h15, fez seu movimento. Disse ao guarda que estava no turno interno com ele que ia verificar perímetro. Comportamento normal. Parte das responsabilidades dele. O guarda nem levantou os olhos. Mahmoud desceu ao porão, onde estava quadro de controle principal do sistema de segurança. Abriu com chave que tinha e começou a desativar zonas. Uma por vez. Porta dos fundos. Janelas do térreo. Sensores de movimento no jardim. Fez parecer mau funcionamento técnico. Não sabotagem óbvia. Levou 8 minutos. Quando terminou, porta dos fundos estava desprotegida. Alarme não dispararia se fosse aberta. Mahmoud subiu. Foi até porta dos fundos. Destrancou. Deixou entreaberta. Apenas 2 centímetros. Invisível de fora, mas aberta. E esperou. Às 02h47, vultos negros entraram pelo jardim dos fundos. 26 comandos. Uniformes escuros. Rostos pintados. Armados com uzis, equipadas com silenciadores. Líder era Ehud Barak, futuro primeiro-ministro de Israel. Naquela noite apenas comandante determinado. Entraram pela porta que Mahmoud deixara aberta. Silenciosamente. Mahmoud os encontrou no corredor. Fez sinal, indicando escadas. 2º andar. 3ª porta à esquerda. Escritório de Abu Jihad. Barak acenou. Equipe se moveu. Mahmoud saiu pela porta da frente. Caminhou calmamente, como se estivesse fazendo ronda. Guardas externos o viram. Não suspeitaram de nada. Mahmoud fazendo seu trabalho. Mahmoud atravessou o portão, caminhou pela rua e desapareceu na noite. Nunca mais seria visto em Tunis, dentro da vila. Comandos subiram escadas. Ehud Barak na frente. Chegaram ao corredor do 2º andar. Escritório de Abu Jihad estava à esquerda. Luz acesa embaixo da porta. Ele estava lá, trabalhando, sem ideia do que estava prestes a acontecer. Barak testou a maçaneta. Trancada. Claro. Fez sinal. Soldado com explosivo plástico avançou. Pequena carga. Apenas suficiente para destruir fechadura. Colocou. Todos recuaram. Explosão abafada. Porta se abriu. Barak entrou primeiro. Uzi levantada. Abu Jihad estava de pé, atrás da mesa, olhando para a porta com expressão de choque absoluto. Tentou alcançar pistola que mantinha na gaveta. Não teve chance. Barak disparou. 3 rajadas. 9 balas. Peito de Abu Jihad. Ele caiu para trás. Bateu contra a estante. Deslizou para o chão, sangue espalhando rapidamente. Outros comandos entraram, confirmaram. Alvo neutralizado.
Do corredor. Gritos. Intisar acordara com a explosão. Correu para o corredor. Viu homens armados. Viu porta do escritório aberta. Viu sangue. Começou a gritar. Comandos não a machucaram. Ordens eram claras. Apenas Abu Jihad. Nenhum dano colateral desnecessário. Mas precisavam sair. Rápido. Guardas externos finalmente perceberam. Som da explosão. Gritos de Intisar. Algo estava errado. Correram para dentro. Tarde demais. Comandos já estavam descendo. Confronto no térreo. Guardas atiraram. Comandos atiraram de volta. 2 guardas caíram, mortos. Comandos saíram pela porta dos fundos. Correram pelo jardim. Pulos sobre muro. Veículos esperando. Motores ligados. Entraram. Veículos aceleraram. Desapareceram na noite de Tunis. 4 minutos e 30 segundos. Desde entrada até saída. Abu Jihad estava morto. 0 baixas israelenses. Missão bem-sucedida. Dentro da vila. Intisar ajoelhada ao lado do corpo do marido. Coberto de sangue. Ainda morno. Olhos abertos. Morto. Ela gritava. Filhos acordando. Correndo para ver o que acontecera. Cena que os traumatizaria para sempre. Polícia tunisiana chegou 20 minutos depois. Encontraram caos. 2 guardas mortos. Abu Jihad morto. Sistema de segurança sabotado. Porta dos fundos aberta. Óbvio que foi operação de dentro. Alguém ajudara. Investigação começou imediatamente. Inteligência tunisiana interrogou todos. Guardas sobreviventes, empregados domésticos, motoristas, qualquer um que tivesse acesso à vila, procuravam traidor. E perceberam. Mahmoud não estava. Mahmoud que tinha chave. Mahmoud que conhecia sistema de alarme. Mahmoud que desaparecera exatamente na noite do assassinato. Mandaram procurá-lo. Apartamento dele estava vazio. Roupas ainda lá, mas sem Mahmoud. Verificaram o histórico dele. Contataram referências. Falaram com pessoas na mesquita. Todos confirmaram. Mahmoud era bom homem. Vivia em Tunis há 3 anos. Trabalhava duro. Fiel à causa. Mas quando tentaram verificar mais fundo. Khan Yunis, família, registros escolares, encontraram inconsistências pequenas. Mas lá, nome na escola, estava nos registros. Mas professora que supostamente o ensinou não lembrava dele. Campo de refugiados. Vizinhos que deveriam conhecer família dele. Não conheciam. História se mantinha superficialmente, mas desmoronava sob escrutínio profundo. Inteligência palestina chegou à conclusão óbvia e aterrorizante. Mahmoud era agente israelense, infiltrado, vivendo entre eles por anos, ganhando confiança, esperando o momento certo e entregando Abu Jihad para a morte. Pânico se instalou. Se israelenses podiam infiltrar tão profundamente, quem mais era agente? Quantos Mahmouds existiam? Em quantas casas? Em quantos escritórios? Paranoia consumiu liderança palestina. Arafat aumentou segurança drasticamente. Parou de confiar em qualquer um que não conhecesse há décadas. Mesmo esses eram suspeitos. Comandantes começaram a se isolar. Operações foram comprometidas porque ninguém confiava em ninguém. Mossad havia conseguido não apenas matar Abu Jihad, mas também infectar o LP com medo paralisante. Mahmoud, ou Zain, exfiltrou através de rede estabelecida há anos, saiu de Tunis em barco de pesca, atravessou para Sicília, de lá para Roma, voo comercial para Tel Aviv, usando documentos completamente diferentes. Não Mahmoud, não Zain. Terceira identidade, preparada para exfiltração. Chegou em Israel 36 horas após assassinato. Foi recebido como herói. Debriefing levou 2 semanas. Cada detalhe da operação documentado. Cada lição aprendida. E então, avaliação psicológica. Obrigatória. Zain havia vivido como Mahmoud por 3 anos. Havia se tornado Mahmoud. Psicólogos precisavam verificar se ele podia voltar a ser Zain, ou se Mahmoud ainda existia. Tomando espaço no cérebro, competindo por controle. Resultado foi preocupante. Zain mostrava sinais de fragmentação de identidade. Falava sobre Mahmoud em terceira pessoa, mas às vezes em primeira. Sonhos eram confusos, às vezes em hebraico,
às vezes em árabe, às vezes misturados. Em uma sessão, perguntaram: "Você sente culpa por trair a família Al-Wazir?" Zain pausou. Longo tempo. Finalmente respondeu: "Mahmoud sente." "Eu não." Resposta era preocupante. Sugeria que Mahmoud ainda existia, como personalidade separada, carregando culpa que Zain não podia permitir. Tratamento levou 6 meses. Terapia intensiva, reintegração de identidade. Zain eventualmente se estabilizou. Mahmoud foi arquivado, transformado em memória. Não personalidade ativa, mas cicatrizes permaneceram. Zain nunca foi o mesmo. Colegas notaram mudanças. Mais quieto, menos social. Olhar distante às vezes, como se estivesse em outro lugar, outro tempo. Aposentou-se do Mossad em 1995, apenas 42 anos. Jovem para agente de elite, mas psicologicamente exausto. Vive hoje em algum lugar em Israel. Identidade secreta, protegido pelo governo. Porque se palestinos descobrissem quem ele é, onde está, matariam. Sem dúvida, Intisar al-Wazir, viúva de Abu Jihad, deu entrevistas anos depois. Disse que nunca suspeitou de Mahmoud. Ele era parte da família, confiável, gentil, bom com as crianças. A traição foi devastadora, não apenas porque ajudou a matar marido, mas porque destruiu capacidade dela de confiar em alguém novamente. Como você confia? Quando pessoa que dormia na sala ao lado, que jantava na sua mesa, que brincava com seus filhos, era fantasma? Enviado para destruir tudo? Abu Jihad foi enterrado em Damasco. Funeral massivo. 10.000 palestinos. Arafat chorou abertamente. Chamou Abu Jihad de mártir, herói, irmão. Prometeu vingança. Mas vingança nunca veio. Porque como você vinga contra fantasma? Mahmoud desapareceu, como se nunca tivesse existido. Porque nunca existiu. Israel não comentou oficialmente por 25 anos. Apenas em 2012, Ehud Barak, já ex-primeiro-ministro, confirmou publicamente que liderou a operação. Descreveu como missão mais importante de sua carreira militar. Mas nunca mencionou Mahmoud. Nunca confirmou o agente interno, protegendo o método. Porque Mossad ainda usa, ainda infiltra, ainda cria fantasmas que andam entre inimigos. A operação estabeleceu precedente. Infiltração profunda funciona. Vale o custo psicológico aos agentes. Vale o risco operacional. Porque resultado é devastador. Não apenas morte de alvo, mas destruição de confiança em toda a organização inimiga. Análise estratégica anos depois mostrou impacto de longo prazo. Abu Jihad morreu, mas mais importante, liderança palestina foi infectada com paranoia. Operações foram comprometidas, efetividade caiu. Levou anos para reconstruir. E mesmo quando reconstruíram, sempre havia dúvida, sempre havia medo. Quem é o próximo Mahmoud? A questão moral é complexa. Abu Jihad era alvo legítimo, planejador de massacres, responsável por mortes de civis israelenses, segundo qualquer definição. Combatente inimigo, mas método levanta questões. É ético infiltrar família, viver com eles, ganhar confiança de crianças e então trair tudo, usar intimidade como arma? Defensores argumentam que guerra não é jogo justo. Inimigo não joga justo. Israel não pode se dar ao luxo de ter escrúpulos. Sobrevivência requer medidas extremas. E método funcionou. Salvou vidas israelenses. Críticos argumentam que há linhas que não devem ser cruzadas. Que infiltração tão profunda é violação de algo fundamental. Que criar relacionamentos falsos. Famílias falsas, apenas para destruir. Degrada a humanidade de operadores e, eventualmente, da sociedade que os envia. Zain carrega a resposta em sua psique fraturada. Vive com Mahmoud. Personalidade que criou. Família que traiu. Crianças que chamavam-no de tio e morte que entregou. Essa é a conta que agentes pagam. E continuarão pagando. Porque Mossad continua usando o método. Diferentes nomes, diferentes alvos, mas mesma técnica. Fantasma que infiltra, ganha confiança e, no momento certo, entrega alvo para a morte.
em algum lugar neste momento. Outro Mahmud vive outra vida falsa, esperando ordem, esperando noite, esperando o momento de trair tudo o que construiu. Porque é trabalho. Porque Israel sobrevive através de métodos que outros consideram impossíveis, ou imorais, ou ambos. 16 de abril de 1988, 0247, Vila em Tunis, porta destrancada, alarme desativado, comandos entrando, Abu Jihad morrendo e Mahmud caminhando na noite, desaparecendo, fantasma voltando para as sombras, deixando apenas destruição e dúvida. E pergunta que nunca terá resposta simples: valeu a pena? Depende de quem pergunta. Para Israel, sucesso absoluto. Para Zain, preço que paga todos os dias. Para a família Al-Wazir, traição que nunca cicatrizará. E para nós, observadores, resta apenas fascínio horrorizado com capacidade humana de se tornar outra pessoa completamente, de viver mentira tão profundamente que se torna temporariamente verdade, e de destruir tudo no momento certo, sem hesitação, sem misericórdia. Porque missão exige, porque país exige, porque sobrevivência exige. O agente fantasma infiltrou, entregou, desapareceu, e guerra de sombras continua.